Vamos falar um pouquinho sobre outro assunto. Os Correios apresentaram hoje as diretrizes prioritárias do plano de reestruturação da crise, que deve durar até 2027. Entre as medidas de contenção estão um programa de demissão voluntária e o fechamento de várias agências, milhares de agências. O plano prevê o corte de cerca de 2 bilhões de reais em gastos por ano. É a Yasmin Costa, de Brasília, nossa repórter, que tem essas informações para a gente, né? O Emanuel Rondon, o presidente dos Correios, concedeu uma entrevista coletiva hoje mais cedo. Yasmin, o que ele contou aos jornalistas? Porque tem um empréstimo e aí tem esse plano, um empréstimo de 12 bilhões de reais e tem, paralelamente, esse plano de reestruturação para corte de gastos. Você vai entrar dinheiro, tem uma empresa que é altamente deficitária, uma estatal como Correios. Por outro lado, você precisa apresentar esse plano de reestruturação. Boa tarde. Oi, Amanda, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Inclusive, o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, disse o seguinte, que é preciso corrigir a rota, porque senão os Correios, para 2026, teriam um rombo de cerca de 23 bilhões de reais. Só até setembro, o rombo ali fiscal chegava a algo em torno de 4 bi. Ele disse que é preciso não só pensar nesse empréstimo, mas pensar também numa reestruturação interna. Reestruturação essa que terá 4 fases. Ele apresentou essas fases e é como você disse, questões envolvendo um plano de demissão voluntária já estão ali em pleno funcionamento. Essa é a expectativa, inclusive, que no ano que vem pelo menos 10 mil empregados dos Correios sejam demitidos voluntariamente, assinem esse acordo de demissão voluntária, e para 2027 mais 5 mil, totalizando 15 mil demissões voluntárias, o que pode trazer ali algo em torno de um corte de 18% na folha de pagamentos, o que representa 2 bilhões nos custos com o pessoal. Inclusive, o próprio presidente dos Correios disse que a maior despesa fixa dos Correios, cerca de 62% das despesas, são com o pessoal. Por isso, eles estão pensando nessa questão envolvendo o plano de demissão voluntária. Você falou também, Amanda, da questão envolvendo o fechamento de agências. Das quase 6 mil agências, eles vão fechar pelo menos 1.000 para evitar ali duplicidade de agências em empresas, em cidades, melhor dizendo, muito pequenas. Eles vão tentar otimizar a malha, fechar essas 1.000 empresas também para garantir uma redução de custos. Algo em torno de 2 bilhões eles estão prevendo. Além do fechamento de empresas, plano de demissão voluntária, também tem venda de imóveis, estão prevendo venda de imóveis para reduzir, para aumentar as receitas dos Correios, e também a questão envolvendo ali uma modificação no plano de saúde dos empregados públicos, que, segundo o próprio presidente dos Correios, é um plano muito bom, tem uma abrangência muito boa, mas custa muito caro para eles. E por isso eles vão fazer uma reformulação para tentar garantir que esses funcionários ainda se mantenham com os planos de saúde, mas que também não seja de um custo muito alto para a empresa estatal. E quando você fala, Amanda, da questão envolvendo o empréstimo que a gente vem noticiando, 12 bilhões de reais, 5 bancos privados e até públicos vão trazer ali valores para tentar recuperar, trazer saúde financeira para os Correios. Esse valor total, ele deve ser dos 12 bi, 10 bi já serão investidos esse ano e os outros 2 o ano que vem. E o próprio presidente dos Correios disse que, inicialmente, para garantir a recuperação fiscal dos Correios, a previsão era que eles tivessem um aporte de 20 bilhões, ou seja, eles conseguiram agora 12 e mais para frente, para o ano que vem, eles podem ser que tentem façam uma nova negociação, uma nova rodada de negociações para garantir mais 8 bi para complementar esses 20 bilhões de reais, que seria o valor inicial previsto para a recuperação diante de todo o cenário que é apresentado dentro dos Correios. Mas todo esse impacto, todas essas mudanças, Amanda, só serão sentidas a partir de 2027. O presidente dos Correios disse que, por exemplo, a questão do plano de demissão voluntária, eles demitem agora, mas eles têm que arcar com uma série de custos. Então não vão sentir nem esse ano, nem o ano que vem.
também. Então a previsão é que 2027 eles já comecem a sentir alguma recuperação, porque para 2025 devem fechar com rombo fiscal ainda e 2026 também, mas em 2027 é a expectativa de voltar a crescer e organizar as contas públicas, claro, lembrando que eles também vão pensar aí se vão precisar desse aporte maior de 8 bilhões, complementando com esses 12 que já estão autorizados. E antes de te devolver, quem paga esses valores é o governo federal, caso o Correio fique inadimplente, e esse pagamento só começa no final de 2028. Eu volto com você, Amanda. É isso, Yasmin, obrigada, né? Quer dizer, os Correios têm ali o respaldo da União, tem a União como avalista para conseguir esse empréstimo de 12 bilhões de reais com bancos públicos e privados. O presidente dos Correios, Emanuel Rondon, avaliou que, apesar desse empréstimo de 12 bilhões de reais para reestruturação, ainda devem ser necessários, né? Como a Yasmin nos informou, mais 8 bilhões até 2027. O que tem hoje, né? A captação, que o contrato foi assinado na sexta-feira última, uma captação de 12 bilhões de reais, com desembolso de 10 agora em 2025 e desembolso de 2 bilhões em 2026, para janeiro. Permanece a necessidade de captação de 8 bilhões. O que o contrato traz é que a gente vai fazer o cumprimento, né? E aí o contrato de garantia que acaba envolvendo o Tesouro, o PGFN, que vai ser feito o apoio da companhia dentro da necessidade de captação dela. Agora, essa necessidade de captação vai ser vista ao longo do ano de 2026 para ver se a melhor opção é aporte ou outra operação de crédito, como é que a gente faz a composição, tá? Não está definido ainda. E se for aporte, é aporte da União, viu, gente? É o Tesouro Nacional que tem que entrar com aporte socorrendo os Correios se eles não conseguirem viabilizar um novo empréstimo junto a instituições financeiras. E quando tem aporte do Tesouro Nacional, tem impacto nas contas públicas e sai do bolso de todos nós, pagadores de impostos, né, contribuintes. Sem correções rápidas, o prejuízo dos Correios pode chegar a 23 bilhões de reais em 2026, segundo o presidente. O que a gente projeta, né, num cenário de estresse é que se nenhuma correção for feita para quebrar esse ciclo aqui, a necessidade o resultado negativo ele fica potencializado, né, podendo chegar a 23 bilhões em 2026. Então, por isso, a correção de rota precisa ser feita de forma rápida.